Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Bem-vindos sejam todos a mais essa reunião do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoados, é sempre um prazer me reunir com vocês aqui através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos sejam todos. E abençoados, como eu prometi, vou mandar alguns alô aqui para alguns abençoados aí que pediram para me mandar um alô. E eu vou ser bem breve, porque eu estou trazendo uma mensagem aqui um pouco longa também. Então, mandar um abraço aí para o Lucas Medeiros, do canal Abraçando a Graça. Tiago Afonso, graça e paz, um abraço. Simone Ferreira, graça e paz, um abraço. Jairo Marques, graça e paz. Luciene Oliveira, graça e paz. Sônia, irmã Sônia, prazer, irmã Sônia, graça e paz. Luiz Carlos Passos Lois, graça e paz, abençoado. Obrigado aí pelas visualizações. Marcos Santos, graça e paz, abençoado. Crescer na graça, graça e paz, abençoado. Michael Cosme, BTQS, graça e paz. Sandra Maria, um abraço, graça e paz. Josa CD Gravações, Feira Grande, Alagoas. Ele é lá de Alagoas. A cidade dele lá é Feira Grande, mas ele mora em São Paulo. Valeu, abençoado. Graça e paz. Um abraço aí para a sua cidade aí, Feira Grande. Maria Galega, graça e paz. Maria de Lux, graça e paz. Auri Araújo, graça e paz, abençoado. Vita Barbosa, um abraço. Amadeu Silva, um abraço. Wilson Lopes, graça e paz. Canal Removendo o Véu Mosaico. Tamo junto, abençoado. Estou inscrito aí no seu canal também. Um abraço. Djalma Júnior, graça e paz. Paulino Bispo, um abraço, abençoado. Pedro Kubiak, graça e paz. Carmen Virgínia, graça e paz, abençoada. Sebastiana Maria da Silva, graça e paz. Eu vou parar aqui, abençoado, e amanhã a gente dá prosseguimento nas pessoas das quais eu não citei, tá? Que não dá para citar muito, que é muita gente. Então, olha, mais uma vez aqui, reunido aqui como membro do corpo de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Vou trazer uma mensagem aqui novamente, reputando essas mensagens aí do Bruno Mac, do qual está causando confusão no meio das pessoas, no meio dos filhos de Deus, e que na verdade ele está querendo aparecer. Então, a última mensagem dele aí, ele está afirmando, a mensagem dele tem como título: nós não fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, ele abre Efésios 1:4, 1:3 até o 14. E antes disso, ele faz alguns comentários, dizendo, primeiro pedindo desculpa ao Geraldo Moraes, porque chamou ele de mentiroso. E que na verdade ele quis foi aparecer. E está conseguindo. Segundo,
ele diz que nós que pregamos a graça, nós dizemos que nós fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, mas que nós da graça não explicamos para quê. E depois ele diz que quando ele pregava essa tal graça, ele entendia que nós fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que é o que está escrito aqui. Antes, porém, todavia, contudo, nós nunca dissemos, nem eu e nenhum pregador da graça que tenha um entendimento, que as cartas de Paulo e nem a Bíblia inteira é para nós, foi escrita para nós. Mas não é por essa enrolada, não é por essas mentiras. A Bíblia não foi escrita para nós, os brasileiros, porque nós não existia. A obra de papai, do qual ele criou em 7 dias, e que ele resolveu se manifestar aos homens, né? Essa manifestação, todas as coisas, que é o que nós pregamos aqui, que esse mentiroso está dizendo que a gente não prega, nós dissemos o quê? Que tetelestai, tudo já está consumado, que na cruz espiritualmente se cumpriu tudo, e que nós somos depois, e já nascemos com tudo. É isso que nós pregamos. E ele disse que quando ele pregava essa tal graça, mas ele continua abrindo as mesmas cartas de Paulo, porém, dizendo que não tem mais Cristo, dizendo que já está na pátria, dizendo que a nova aliança acabou, dizendo que acabou Cristo, mas não mostra. Faz essa confusão todinha e não mostra nada. E que ele diz que foi uma coisa muito pesada ele chamar o Geraldo de mentiroso. E que ninguém deve chamar ninguém de mentiroso. Então, olha, eu estou afirmando aqui que você é um mentiroso, entendeu? E que você continua mentindo. A não ser, você vai deixar de ser mentiroso quando você mostrar os versículos onde diz que Cristo acabou. Porque Cristo é Deus, abençoado. Cristo é Deus. Se Cristo acabou, então o Deus de Israel, na primeira manifestação, também acabou. Porque o Deus de Israel era um espírito que pairava sobre o vazio das águas e que fez as suas obras em 7 dias e que se manifestou aos homens e que falou através dos profetas. E essa manifestação de Deus como espírito acabou. Então não existe mais espírito, não existe mais Deus, porque Cristo também não existe. Entendeu? Mentiroso. Então, abençoado, deixa eu só fazer um resumo para vocês aqui, né? Antes de entrar aqui nesse assunto. Vocês sabem que a obra de Deus ela foi consumada em 7 dias. E que tudo foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. Essa confusão do cara querer mudar as coisas, né? E dizer uma coisa e falar outra e fazer outra. Isso é só confusão, abençoado, na mente das pessoas. A obra de Deus foi feita em 7 dias. Quem fez tudo foi ele, abençoado. Tudo foi ele. E ele se manifestou primeiro como Espírito, como Deus de Israel, só para Israel. Ele não escolheu nós. Ele não escolheu nós nessa geração. Se nós não existíamos, abençoado. Então, o que foi que ele escolheu desde antes da fundação do mundo e que é uma verdade? Os Espíritos, abençoado. Todos os Espíritos. E que ele se manifestou aos homens e que escolheu um só povo, como povo exclusivo dele, que foi o povo de Israel. Isso foi o querer dele, foi a vontade dele. Mas os Espíritos, os filhos,
já existia desde antes da fundação do mundo. Qual filho? Todos. Todos os filhos que nós não estamos falando aqui. Nós não estamos falando aqui de povo de Israel. Nós não estamos falando aqui de carne e sangue, abençoado. Quando você prega o evangelho e diz que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nós estamos se referindo aos espíritos. E não adianta querer fazer essa macumba aí, para querer aparecer. Nós nunca falamos que a manifestação de Deus até o ano 70 foi para nós. Se nós não existia, abençoado. Nós não existia. A obra de Deus é para sempre, abençoado. A graça de Deus é para sempre. O evangelho é eterno, é para sempre. O Cristo é para sempre. Cristo é Deus, abençoado. O Jesus de Nazaré, homem, é que derramou o seu sangue por ele, pelos judeus, homem. E que também serviu para aproximar o gentio, do qual ele não incluiu na primeira aliança. Simples assim. Que gentio? Os que existiam. Os que existiam. E aí, porque nós não existíamos naquela geração e que nós já nascemos com tudo, a graça não teve nenhum valor para nós. Abençoado. Foi por toda a humanidade, abençoado, os que existiam e os que virão. Quer dizer que Deus não tem mais filho aqui na terra, não tem mais, Porque só foi para eles lá. Você está deslizando na maionese, abençoado. Então, olha, eu vou ler para vocês aqui Jó 38:7. Jó 38:7, olha. Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, quando ele estava estendendo o cordel, quando ele estava ainda na criação do mundo, quando ele assentou a pedra angular, quando ele estava ainda no fundamento, fundando as bases da terra, o Filho de Deus já existia. Como é que eu vou dizer que isso é mentira? Como? Se ele está dizendo aqui, quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, ô mentiroso? Não é uma parte, não é a metade, são todos. E quem são todos? Todos os espíritos. Todos. Eternamente, para sempre. Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. Então, Jeremias 1:5. Olha, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno. Olha, abençoado. Tudo é Deus, abençoado, que tu está acabando com tudo. Ele disse aqui para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ou seja, antes da mamãe e o papai do Jeremias coisar, e ele, Jeremias, começar a se formar no ventre dela, Deus já conhecia ele já existia. Quem? O Espírito, abençoado. Tudo na Bíblia é espiritual. Não é essa macumba que você faz, essa farofa. Farofa estragada, abençoado? Farofa estragada. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí
profeta às nações. Então Jeremias, né? Jeremias, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo, né? Que ele aí está dizendo que Deus só escolheu os judeus, né? Ele diz aí que foi só para os judeus, que Efésios 1:4 foi só para os judeus. Essa carta de Paulo aos Efésios foi para eles lá, para eles, mesmo porque nós não existia. Mas isso não quer dizer, e nem está dizendo aqui, né, que os eleitos de Deus só eram eles. Os espíritos de Deus só eram eles. Claro que não. Eles, os judeus, eles lá estavam participando. Eles já estavam participando na terra como filho de Deus. Espírito revestido de carne, que você diz que é mentira. E nós? É claro que isso daqui nós não participamos. Se nós não existia, não é por causa dessa tua macumba. É simplesmente porque nós não existíamos. Nós não existíamos, abençoado. O Brasil foi descoberto em 1500. Entendeu, abençoado? Essa é a manifestação aqui. Eu não sei qual foi o ano que foi escrito Efésio, mas com certeza deve ser o ano 50 ou para trás. Como é que pode ser para mim? Como é que eu posso me incluir? Como é que eu posso me incluir na Bíblia? Se nem a Bíblia não existia, nessa época, nem existia. Paulo não tinha Bíblia. Paulo não tinha esses livros aqui. Não, abençoado, não. Paulo ainda tinha os pergaminhos. Então, abençoado, você pensa que está fazendo grande revelação, né? E que tudo isso aí você aprendeu com a pregação da graça. Que agora você está dizendo essa tal graça. Deixa eu abrir aqui João 23:16. E olha, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha, João 3:16. Porque Deus... Tá vendo, pessoal? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, presta atenção. Isso daqui é a missão do Filho do Homem. E que você precisa entender, né, que Deus é um só. Isso daqui é a segunda manifestação de Deus. E que Cristo é Deus. É Deus, abençoado. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Pronto, acabou a confusão. Ele disse, Filipe, eu tenho estado convosco o tempo todo, e você pergunta, mostra-nos o Pai? Não tem pai para ver, o Filipe. Quem vê o pai, vê o filho. Quem vê o filho, vê o pai. É um só, abençoado. E você quer acabar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o mundo que existia aqui, né, nesse tempo, nessa geração? Existia o Brasil? Existia os Estados Unidos? A França? Portugal? Claro que não. Existia aí o teu país, Moçambique? Claro que não. Como é que pode ser para mim e ser para tu? Claro que não é para nós. É isso que nós sempre pregamos, abençoado. É sempre o que nós pregamos. Que você tá botando a tua mensagem aí, né? Você tá vendendo gado por lebre. Tá enganando. Porque você anuncia uma coisa, depois você fala outra coisa totalmente diferente. Tudo enrolado.
Você bota uma mensagem que nós não fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, e depois você diz que está escrito na Bíblia que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Mas que isso, o que está escrito na Bíblia, que não é para nós, que só foi para os judeus. Ou seja, não seria mais fácil tu dizer, sem enrolar, que nós não existia e que é por isso que as cartas de Paulo não foi para nós, não é para nós vivermos? Nós não vivemos carta de Paulo, abençoado. Nós não vivemos carta de Paulo, nós vivemos a pregação do Evangelho que é eterno, não só do Evangelho, mas da Bíblia inteira. É para salvação, mas é da mente, do engano, dos enganadores que nem você que está aí. Entende, abençoado? E que Paulo, ele não pregava só para salvação da ressurreição, não, abençoado. Nós sabemos que nós não passamos pela ressurreição. Nós sabemos de tudo isso que tu está falando, essa besteira aí, nós já sabemos que isso daqui não foi para nós, que nós não passamos por isso, que não é para nós viver isso. Se nós não existir, abençoado, como é que eu vou escrever uma carta para minha neta, dizendo, minha neta, você é linda, maravilhosa, você tem os olhos azuis. Eu não tenho neta. Eu não tenho neta, abençoado. A minha neta ainda vai vir em outro tempo. Então, porque Deus amou o mundo. Esse mundo aqui, inteligente, que você acha que está fazendo grande revelação, é claro que não é esse mundo. Esse mundo aqui é o mundo deles lá, que eles estavam vivendo. O mundo que já passou. O mundo que já acabou. O que nós vivemos hoje é outro mundo. São outras gerações que já se passaram. Simplesmente assim, ô enrolão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que mundo? O mundo lá que existia. Jerusalém, Israel, as cidades vizinhas e Roma. Ele deu a vida por ele lá, claro que não deu por nós. Se nós não existia, nós não existia. E o Filho de Deus já existia. Desde antes da fundação do mundo. Só os judeus lá e o gentil, como você está afirmando, claro que não. Todos os filhos de Deus, todos. Acabei de ler aqui em Jó. Entendeu? Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Foi os espíritos. Todos os filhos de Deus. Todos. Agora, nessa época, nesse mundo, nós não existia. Claro que nós não vivemos. Claro que nós não participamos de carne e sangue, que tu diz que é mentira. Que o mundo, o mundo inteiro está sem Deus no mundo. Está todo mundo lá. Aqui não tem mais filho de Deus aqui na terra. Está todo mundo na pátria. Mudando totalmente o que está escrito. Totalmente, abençoado. Então, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, esse Filho, né? Esse Filho do qual ele está dizendo aqui que deu o seu Filho unigênito, né? Isso aqui é Deus, abençoado, é mesmo Deus. É a manifestação de Deus como Filho, não acabou. Não acaba, o que acaba foi as manifestações. Não tem mais manifestação só para Israel. Aí sim, se ele ainda tivesse como Deus de Israel, nós estávamos sem Deus. Entendeu, abençoado? O que foi que acabou? Acabou aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas? Claro que não acabou. Ele saiu dali para se manifestar como filho. E saiu de filho para se manifestar como espírito para sempre. Não acaba, abençoado. Não acaba. Cristo é Deus, Deus é Cristo.
Então, olha, ele diz aqui no 18, ó. Aliás, no 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que mundo? Aquele mundo. Nós não somos da manifestação de Deus como filho. Mas não é por causa dessa tua bobagem. É porque nós não existia. Nós não existia. Nós já somos do Cristo ressuscitado, eterno, para sempre, que tu matou, acabou. E aí, nós passamos por isso aqui, pela Bíblia inteira? Claro que não. Nós já nascemos com tudo. Para crer, viver por fé. E como é que nós temos o entendimento que nós temos que viver por fé? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Mas com entendimento, né? Não é com esse teu engano. Acabando com tudo. Passando na frente de tudo. Dizendo que não existe mais Cristo, não existe mais nova aliança, não existe mais... não existe mais nada, que você já está na pátria, que não tem mais filho de Deus na terra. Claro, tu já está na pátria. E o que diz a palavra? A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo, né? E que ele habita em nós. E nós quem? Nós agora e para sempre, os que virão. Porque senão, o homem que está vivendo aqui na terra, né? Ele não está selado com o Espírito Santo, porque você disse que só foi para eles. Acorda, abençoado. Acorda. Nós não somos uma junção de um espermatozoide entre um homem e uma mulher somente, abençoado. Nós somos espírito revestido de carne. E estamos aqui participando de carne e sangue. Você aqui em lugar nenhum está dizendo que isso acabou. Ao contrário, está dizendo que é eterno. Você diz que a graça, nós não vivemos a graça. E você diz que a graça é a nova aliança. E a nova aliança é a graça. E é o próprio Deus que tu quer acabar. E que a aliança é eterna, abençoado. A aliança é eterna. Você diz que acabou tudo, mas não mostra nada, mentiroso. Não tem lugar nenhum da Bíblia aqui dizendo que a nova aliança foi posta fim. Não tem. O que tem aqui dizendo é que a antiga aliança, a lei de Moisés, acabou. Isso sim. Para quê? Para dar lugar a uma nova, uma eterna, para sempre. Então, abençoado, olha. Vou só ler uma coisa para vocês aqui, que você precisa ter um entendimento para não ir na onda de mentiroso. Olha, Paulo ele não só pregava para a salvação eterna. Paulo ele não só pregava para a remissão dos corpos. Paulo não só pregava para a ressurreição. Paulo ele também pregava como nós devemos pregar hoje e sempre, a graça de Deus em Cristo, não para te salvar para te salvar para a vida eterna. Não. Não para nada espiritual. A pregação da Bíblia inteira é para a salvação da mente, da metanoia, do engano. Só, abençoado. E te explicar que nós somos depois do acontecido. Nós somos depois das manifestações da obra de Deus. E que já nascemos com tudo. Entende? Já nascemos com tudo. Essa manifestação só foi para Israel. Só para Israel. Nós não existia inteligente. O Brasil foi descoberto em 1500. Como é que tu quer participar da Bíblia, que tudo se cumpriu no ano 70? 1430 anos antes do Brasil ser descoberto, abençoado. Acorda! Então, eu quero mostrar para vocês aqui, olha, Romanos 10:1. Paulo pregando para quem existia naquela geração, e Paulo está falando do povo dele, porque Paulo era judeu, né? E que Paulo, claro que não está falando conosco em nenhuma das suas 14 epístolas. Em nenhuma, e nem na Bíblia inteira. Ô inteligente.
Você acha que está fazendo grande revelação. Isso é o que nós pregamos, isso é graça que nós pregamos. Que o que tu está pregando é graça. O que tu está pregando é graça, só que tu está dando o teu entendimento, né? Querendo confundir as pessoas, fazendo confusão. Olha, Paulo falando aqui com os romanos, né? E Paulo fala assim, ó, que isso daqui, né? Isso daqui não é por espírito. Isso daqui não é por espírito. Paulo está falando com um povo lá que existia. Os judeus, os irmãos dele, de Paulo. Irmão lá. Olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Dos judeus. Paulo está falando com os romanos, viu, inteligente? Que você acha que isso daqui é uma grande revelação, porque está escrito na Bíblia, mas não é para nós. É claro que não é, nós não existia só por isso, por mais nada. E é claro que não é para nós viver nada, não é só as cartas de Paulo, não é para nós viver mais nada da Bíblia, a não ser viver por fé, crendo. E é para ler, é claro que é para ler. É para pregar, é claro que é para pregar, mas com entendimento, não com mentira, enrolando as pessoas. Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, Paulo está querendo dizer o que aqui para os romanos? Ele está dizendo que a vontade dele, de Paulo, é que os irmãos dele, os judeus, sejam salvos. Salvo de quê, Paulo? Se a salvação não é por súplica. Se a salvação não é por súplica. Nós, hoje, há 2000 anos atrás, todos que nasceram depois do ano 70 já nasceram salvos. E eles lá, eles estavam aguardando a ressurreição, a salvação para a vida eterna. O entendimento, porque na verdade eles já eram salvos, porque foi o papai que fez em 7 dias. Então, qual é a salvação de que Paulo está se referindo aqui? Salvação da mente, abençoado. O que eu estou tentando fazer agora com essa tua mente maluca. A salvação de que Paulo está se referindo aqui é a salvação dos irmãos dele, dos judeus, que Paulo trouxe a revelação que não era por lei, era por graça, era por fé, e que eles continuavam no engano. Então Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, salvo da mente, salvo do engano, salvo de comer pão, de comer suco, salvo de dizer que a nova aliança acabou, que não existe mais Cristo, e não mostra, mentiroso. E no 2 ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Então, eles tinham zelo por Deus, eles iam ao templo, eles davam dízimo, né? Ele subia monte, ele descia monte, comia pão, comia suco. E dizia: esse homem é uma bênção. Paulo estava pregando para livrar eles desse engano, que não era para adorar homens, era para adorar a Deus, somente em espírito e verdade, sem mentir. Porque lhe dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Você vê que Paulo fala Deus, fala Cristo, fala Deus. É um só, abençoado. É um só. E no 3 ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem. Você vê que isso daqui, né? Vem. Ainda estava no futuro. Entendeu, inteligente? Por quê? Porque ele estava antes do acontecido. Eles estavam antes. Nem Paulo não estava vivendo isso daqui.
E Paulo não viveu, abençoado. Paulo não viveu a plenitude. Paulo, ele ficou preso no ágio, na sepultura, no inferno, aguardando a ressurreição. Para quê? Para voltar para a pátria, que tu disse que já está. Porque o fim da lei é Cristo. Está aqui, ó, o fim da lei, abençoado, é Cristo. Mas onde é que está onde é que está escrito aqui que a nova aliança, que a graça teve fim? Em lugar nenhum. E é claro que nós não vivemos a graça. É claro que nós não vivemos o acontecimento. Mas que agora, né? Agora nós estamos tendo entendimento do que é a graça, do que é a nova aliança. E não diz aqui que acabou. Entendeu, abençoado? Então, 35 minutos, eu vou só ler aqui alguns versículos desse abençoado aí, né? Que ele botou lá, nós não fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, esse nós, né? Esse nós aqui, claro que Paulo está falando nós, Paulo está falando, está se incluindo. E é exatamente o que nós pregamos. Abençoado, tu aprendeu isso conosco, abençoado. Tu aprendeu isso na graça de Deus, que tu disse que não existe mais. Nós pregamos, nós lemos a Bíblia respeitando o tempo, respeitando o verbo, respeitando a cultura dos judeus. É isso que nós fazemos. Não é você querer enrolar e agora dizer que a graça acabou e que na verdade o que tu está pregando é a graça, abençoado. Só que é com engano, com mentira, querendo aparecer. Então, olha, eu vou ler aqui bem rápido. 36 minutos. Efésios 1:4. Efésios 1:3. Lembrando para vocês, como sempre, né? O que nós lemos aqui não é para nós praticarmos. Isso daqui não foi escrito para nós, porque nós não existia. Não existia, simplesmente por isso. Mas é para nós lermos, para entendermos que quando nós passamos a existir, o papai já tinha feito tudo. E é só para você crer. E é eterno, é para sempre. Simples assim, sem confusão e sem mentira. Olha, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai. Você vê, né? Que aqui já inicia falando de Deus e Pai. Que ele diz que o Cristo acabou. Que nós não estamos em Cristo. Que isso daqui é só para eles, porque era para os que estavam em Cristo. Não é por isso. Isso daqui é para eles porque eles existiam. Entendeu, abençoado? E que não acabou, não está dizendo nada aqui que acabou. Você que está enganado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é único e o Filho também é único. Antes, porém, todavia, contudo, inteligente, ele está falando o Deus e Pai, porque ainda estava na manifestação de Filho, mas que na verdade é o Pai, é um só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Então ele disse que se isso daqui for para nós teríamos que estar em Cristo, mas nós não estamos mais em Cristo, porque Cristo acabou, segundo ele. Então qual é o entendimento aqui? O entendimento aqui é que Paulo está falando, isso aqui é uma carta. Tudo isso daqui é uma carta. Toda a Bíblia é uma carta da qual tem emitente e destinatário. Lá na antiga aliança, lá na manifestação de Deus Espírito, né? Ele se manifestava como? Através dos profetas. Então, ele dizia aos profetas, e os profetas recebiam, e passava para o povo. E aqui,
é uma carta que Paulo escreve. Paulo estava pregando o evangelho eterno, o evangelho do qual ele recebeu de Deus, do Cristo ressuscitado, e ele está levando a manifestação, está levando a revelação. A revelação, abençoado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Eles lá estavam passando, eles lá existiam, eles estavam aguardando tudo. E Paulo está dizendo, olha, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. E isso daqui é para nós, eu não existia? Isso daqui é para você aí? Você existia? Claro que não. Claro que não, abençoado. Mas hoje, depois do acontecido, você lê isso daqui, você não se acha um abençoado? Você não recebe? Você ser um abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus? Eu recebo, abençoado. Eu recebo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está revelando a eles. Olha, nós já estamos abençoados já. Não é para você ir buscar a bênção. Você já tem a bênção. E nós já temos a bênção. E lá, nós não existia, não podia ter. Né, inteligente? 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, Paulo está dizendo para eles lá, está revelando a eles, dizendo que eles lá que estavam vivendo, né, e que Paulo não está falando com o homem exterior, Paulo está pregando para os espíritos, está dizendo que eles, os espíritos, foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Entende, abençoado? E nós já nascemos com tudo. Já nascemos. Por quê? Porque foi antes da fundação do mundo. E a participação comum de carne e sangue não tem mais não? Segundo Bruno, não tem não. Que já está todo mundo na pátria. Ou seja, aqui na terra Deus não tem filho. Deus aqui na terra nós não temos o Espírito Santo, segundo ele. Porque ele diz que o Espírito Santo é só para eles que estavam vivendo aqui, nessa geração. Então, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu. Claro, não está falando comigo nem contigo. Quando Paulo fala nos, quando fala nós, quando fala vós, quando fala no presente deles lá, não está falando conosco, nós não existia. Entendeu, abençoado? Essa pregação aqui é para te salvar do engano do pastor, é para te salvar do engano do Bruno, é para te salvar dessas mentiras, do qual quer pegar a verdade de Deus, que é uma coisa muito simples, e quer fazer essa confusão toda aí. Chamando os outros de mentiroso, falando essa tal graça, quando eu pregava essa tal graça, ele continua pregando a mesma coisa. A mesma coisa, abençoado. Pregando a graça, a tal graça. Só que acabando com a aliança eterna, acabando com Cristo, que é Deus. Entendeu? Dizendo que nós não fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. É claro que nós fomos. Nós não participamos aqui, que nós não existia. E hoje, claro que nós participamos. Nós somos espíritos revestidos de carne, sim. Deus não está aqui, nós não estamos aqui sem Deus no mundo. Não, pessoal. A manifestação de Deus nunca vai acabar, pessoal. Nunca vai acabar. E o pó volte à terra. Quer dizer que o pó volte à terra é só na época dele lá? Que o Espírito volte a Deus, já voltou todo mundo.
Não tem mais ninguém para morrer, para o povo voltar à terra. Não tem mais nenhum espírito, está tudo na pátria. Deus não tem ninguém aqui na terra. Se ele é o governador do mundo, se é ele que governa todas as coisas pela palavra do seu poder, a graça, a aliança eterna. Efésios 1:4, para louvor da glória de sua graça, que ele nos... Aqui Paulo está falando com quem? Com os Efésios e com ele. Ele está se incluindo. Nos concedeu gratuitamente no amado. Você vê, né? Tem a hora que Paulo diz Deus, tem a hora que Paulo fala filho, tem a hora que Paulo fala amado. Por quê? Porque eles estavam vivendo, abençoado. Eles estavam vivendo a manifestação de filho. E ele não podia fazer que nem o Bruno, acabar. Entende? Então Paulo tem hora que fala Deus, tem hora que fala filho, tem hora que fala o amado. Por quê? É um só. E ele não podia falar somente Deus, se ainda estava Deus na manifestação de filho. Mas é um só. Ele fala filho, ele fala amado, para que eles tenham entendimento de que eles estavam na manifestação, naquela aliança, da qual era a manifestação ainda de filho. Entendeu, abençoado? E que eles não estavam vivendo, eles estavam aguardando. 7, de novo, ó, no qual temos a redenção. Então, Paulo, mais uma vez, né? Temos. Claro que temos. Não pode ser Paulo, os judeus, os gentios, os cearenses, os brasileiros de uma maneira geral. Se nós não existia, então Paulo está falando com ele lá que existiu, que estava na manifestação de carne e sangue. Ele lá, aquele mundo, aquelas pessoas que existiam. Nós não existíamos, não pode ser para nós, inteligente. No qual temos a redenção. Eles estavam aguardando. E Paulo está dizendo que ele já tinha. É pelo seu sangue, o sangue da eterna aliança, da eterna, da segunda. A remissão dos pecados. Claro que isso daqui não pode ser para nós. Nós não temos pecado, nós não conhecemos pecado. O pecado, nessa época, nessa manifestação, era a transgressão da lei. E nós não somos, nós não somos da lei, nós somos da fé. Quando? Quando nós nascemos. O justo viverá por fé. O fé em quê? O fé na obra de Deus que o Bruno acabou. Que o Bruno acabou junto com o professor dele. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a riqueza da graça dele, eles conseguiram tudo. E nós, quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Através de quê? Através de tudo isso aqui também. Por quê? Porque é um só. E é para sempre. A obra de papai é para sempre. E é para todos que existiam lá, os que viriam e os que virão. Geração vai, geração vem. Porém, a obra de papai permanece para sempre. Aí ele diz aqui, ó, 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Você está vendo, né? Que se você não quiser enrolar, se tu não quiser mentir, tu está vendo que isso daqui, né? É muito simples. Muito simples. Paulo diz aqui, ó, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Sobre nós quem? Sobre os judeus. Sobre os judeus. E que eles, os gentios, daquela geração que não existe mais gentil, né? Eles foram aproximados.
eles estavam separados da comunidade de Israel, através do sangue da eterna aliança, os gentios foram aproximados de Deus. Simples assim, cara, sem enrolada. E qual gentio? O gentio que existia. E nós? Nós não passamos por nada disso, já nascemos com tudo. Muito simples, abençoado. Muito simples. E não é para pregar, não, se nós já nascemos com tudo, é claro. Como é que tu sabe que nasceu já com tudo? Porque tu é depois do acontecido. E como é que tu sabe? Lendo, entendendo, sem mentira. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. 9. Desvendando-nos, todos eles lá que existiam, e Paulo está se incluindo, desvendando-nos, eu, Paulo, e vocês que existem agora nessa geração, que não pode ser para o Brasil, que o Brasil não existe. Entendeu, inteligente? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então, abençoado, isso daqui sabe o que é? Deus, né? Ele não tinha ninguém para se reunir. E ele se reuniu com ele mesmo. Olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual o mistério? A graça. Revelado a Paulo, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha, lá em Gálatas 4:4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, que é o próprio Deus, que é a segunda manifestação de Deus, não é outro Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quem era o Filho? Era o Pai, que estava lá como Deus de Israel, como Espírito. É o mesmo. Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher. Aquele Espírito que pairava sobre o vazio das águas, adentrou no ventre de Maria. Ele se fez carne e habitou entre os homens. Para quê? Para resgatar o que estavam sobre a lei. Isso pode ser para nós? Nós não existia. Isso pode ser para o Brasil? Claro, nós não existia. O Brasil não existia, inteligente. O Brasil não existia. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então passou a plenitude do tempo, né? Ele se fez carne, habitou entre os homens e se manifestou como filho para encerrar todas as coisas. E que aqui não está dizendo que acabou. Aqui está dizendo que ele se manifestou como Deus de Israel, como filho, carne, e voltou a ser espírito. Mas aqui não está dizendo que nada acabou, a não ser aquele mundo, aquela geração, aquele século. É a primeira aliança. Assim está dizendo. O resto tudo é mentira sua. Não está falando aqui que acabou nada. Quem acabou foi a tua mente, doida. Nele digo, no qual fomos. Claro que não é eu, que eu não existia. E se eu existia, Paulo poderia falar. Nele digo, no qual eu, Paulo, vocês, os Éfeso e o Haroldo Lira, lá do Ceará. Se eu existisse, eu não existia. Então, Paulo está dizendo, nele digo, no qual fomos também feito herança. Então, eles foram feitos herança. Eles lá. Eles que estavam nessa manifestação e que estavam
aguardando. É predestinado. Tu sabe o que é predestinado? Predestinado é antes de tu ser. Antes de tu existir, tu já era. E antes do Lira existir, o Lira já existia? Claro que não. Aqui nós estamos pregando para os espíritos. Nós estamos falando com os espíritos. Predestinação é antes de tu existir como homem, né? Tu já existia como filho de Deus inteligente. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele único, não tinha ninguém para ele se reunir. Então, Paulo está levando ao conhecimento dele, ao entendimento dele, de que eles eram predestinados, né? E que eles estavam ali recebendo a herança e sendo adotados como filho. Eles quem? Eles lá, os Éfesos, os judeus, eles que estavam aguardando, não nós. 12, a fim de sermos, então ele pega isso daqui simplesmente para dizer que nós não fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, porque Paulo não está falando com nós. Só isso. A mentira dele é só essa. Mas por que Paulo não está falando conosco? Nós não existia. E nós não estava manifestado de carne e sangue. Nós não estava aguardando nada. Nós já nascemos com tudo. Entendeu, abençoado? Nós já nascemos, o Haroldo Lira já nasceu com um espírito já revestido desta carne, que ele diz que é mentira. Aí ele diz de novo, a fim de sermos, ele, Paulo, e eles, para louvor da sua glória. Aí depois Paulo diz de novo, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então eles lá estavam esperando em Cristo, porque estava na manifestação de Deus como filho. Então eles estavam aguardando o que? O juízo. Eles estavam aguardando o juízo, e que o juízo, né, não era a volta de Jesus que tu ia ver, não, o juízo é o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. É isso. A manifestação de Deus foi juízo, abençoado. O que foi profetizado e que estava sendo concluída aquela manifestação de Deus como Filho, que é um só. Não acabou. Cristo não acabou. Deus não acaba. Que vai acabar é você, meu amado. Que vai morrer e vai para o inferno. Então aqui no 13 ele diz, em quem também vós, vós quem? Os Efésios, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ele disse que isso daqui era somente para eles lá, que estavam aguardando. Claro, se só existia eles, não existia mais ninguém. E isso quer dizer que nós não estamos selados? Quer dizer, aqui está dizendo isso? Aqui está dizendo que isso daqui acabou? Não, aqui está dizendo que era para eles que existiam. E nós já nascemos com tudo. Que ele diz que nós não temos mais nada, que nós já estamos na pátria. Já estamos na pátria, já estamos na vida eterna, já estamos não sei aonde. Nós já temos a vida eterna, nós já temos tudo. Antes, porém, todavia, contudo, se você não quiser mudar as coisas de Deus, nós estamos aqui dentro de um corpo, de um tabernáculo determinado por Deus, e que
esse espírito ele tá preso nesse corpo. A não ser que a manifestação dele tenha acabado como Deus. Ele não tem mais filho participando de carne e sangue. Ou seja, não tem ninguém com o Espírito Santo. Então, abençoado, eu vou parar aqui, já deu 1 hora, né? Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí, né? E que entendam que, como eu sempre falo, a Bíblia não foi escrita para nós vivermos, para nós fazer algo, ou para nós ter que buscar alguma coisa. Não. Foi a Bíblia para executar, para guardar, para fazer algo. Foi somente para quem existia naquela geração do ano 70 para trás. E nós somos do ano 70 para frente. Já nascemos com tudo. Viver por fé. Mas é para pregar o evangelho? Claro que é. Para quê? Para salvar para a vida eterna? Não. Para salvar para os pecados? Não. É para a salvação da mente, da metanoia. Entende? Da qual o Bruno foi liberto e que agora está igual caranguejo andando para trás. Então, abençoado, vou acabar aqui pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, faz aí os comentários e graça e paz.